Uma boa noite a todos. E realmente, eu acho que é uma boa noite mesmo. A partir do momento que eu decidi, juntamente com a direção da casa, apresentarmos este tema para a aula de hoje, eu fiquei me questionando muito, porque é uma coisa elementar. Nós que estamos aqui, sabemos quais são os princípios da doutrina espírita. Será? Quando eu ouvi isso numa palestra, eu me bati assim e perguntei para mim mesmo, quais são? E aí me passou um branco e eu olhei para a dona Dorotia e disse, acho que é um bom tema. Então tá, então vamos a ele. Claro que daí quando eu fui começar a estudá-lo, eu vi que não é novidade para mim, assim como também provavelmente não seja novidade para nós que estamos aqui. Então, por isso, eu pediria que contasse, para contar com a compreensão de vocês, porque tem gente que domina totalmente este tema, mas alguns de nós precisamos dar uma reforçada. E sempre que a gente se propõe a trabalhar num determinado tema, a gente pega aspectos que ainda ou neste assunto não foram abordados. Então, os princípios básicos do Espiritismo. Bom, este trabalho foi realizado baseado, entre outras pesquisas mais amenas, mas em dados que contenham no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese. E desde que eu cheguei nessa casa hoje, eu tenho escutado tópicos do meu trabalho. Então, nada é isolado e tudo se repete. E o interessante, eu ainda não encontrei contradições em diferentes capítulos ou em diferentes obras. Então, acredito que ele estava certo ao codificar estas obras para que nós a estudássemos. Olha a pretensão. Mas, quem sabe? Bom, o espírito é um ser que trabalha. Ele não precisa de descanso como nós que estamos encarnados. Aí também não vamos pensar que o pobre coitado vai para lá e trabalha 24 horas por dia. E o tempo é muito relativo, porque este tempo não é o tempo relógio. É óbvio que ele também tem os momentos de lazer, tem momentos em que procura outras atividades, mas o benefício que o espírito promove àquela comunidade espiritual e até mesmo a nossa comunidade corpórea, ele recebe todo considerado, segundo André Luiz, em bônus horas. E também isso deve ocorrer assim com toda naturalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso muita responsabilidade para que nós, enquanto espíritos, trabalhemos com seriedade, tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado, porque isso é uma continuidade. E também, quem tem a mediunidade mais ostensiva, normalmente é quem é mais comprometido. Quem tem a mediunidade ostensiva é porque está muito endividado. Mas não vamos nos apavorar com isso. Por quê? Porque Deus nos dá uma oportunidade para que nós possamos oportunizar a nossa melhora, a nossa reabilitação moral. Claro, Deus é perfeito, não adianta, a gente não precisa questionar, porque na realidade a perfeição divina está em todos os atos. Mesmo aqueles quando a gente, mas se eu tenho uma mediunidade ostensiva, então eu não sou santo. Não, nenhum de nós é, não precisa se preocupar, tá? O médium precisa trabalhar, porque normalmente
ele produz uma energia em excesso. Precisamos de muita energia para poder sobreviver. E encarnados até pode ser que não seja a produção tão grande. Mas quando nós estamos no plano espiritual, a nossa condição de produção de energia é bem maior. Tá? Quem foge deste exercício de mediunidade e do estudo é muito mais passível de obsessão. Então, não raras vezes a gente consegue, nós viemos, ou outros que vêm antes ou depois de nós, chegam aqui, não sei o que acontece comigo, eu vou ter que trabalhar. Mas por quê? Porque estão umas coisas muito estranhas. Quer dizer, a pessoa tem o potencial, tem aquela energia e não consegue, pela falta da prática, pela falta do estudo, não consegue colocá-la a serviço do bem, a serviço do nosso Pai, que é o nosso objetivo. Então, esses portadores de mediunidade têm um grande compromisso que foi adquirido antes do reencarne. Quando chegamos aqui, nós já tínhamos isso programado nas nossas fichas, que nós iríamos trabalhar esse setor. Também acontece, às vezes, nós temos pessoas que estudam, que trabalham, que desenvolvem, e por N motivos que não nos cabe julgar, eles acabam se afastando deste trabalho. E aí começam a perceber que a vida começou a patinar, começou a andar para trás, começou a não dar certo. Então, o que acontece? Quando se dão contas, mas está na hora de eu retomar aquelas atividades. E são bem-vindos sempre. Bom, para começar, então, aqui eu tenho um slide, né, que mostra que o pessoal trabalha, tá? O espírito está trabalhando juntamente no atendimento aqui de saúde. Tá? Mas o que é o espiritismo? O espiritismo é uma ciência, né, que trata da natureza, origem e destinação dos espíritos e das relações com o mundo corporal. Isso nós estávamos vendo antes, né, do nosso começo do estudo, esta relação que nós temos do mundo espiritual com o mundo corporal. Sempre que nós vamos ver estes estudos, melhor será que nós estejamos calcados, né, que nós estejamos baseados no Pentateuco. Ué? Deu um probleminha. Bom, o estudo, então, aqui reforçando a importância do estudo para todos nós, tá? Em qualquer nível, em qualquer lugar, em qualquer condição. O importante é que nós tenhamos sempre presentes a palavra do Senhor. Então, aqui nós temos uma família, nós temos provavelmente o neto com seu avô, que normalmente é o avô que tem mais paciência e mais tempo, né? E independente de local, de país, de origem, todos nós precisamos estudar. Isso eleva, então, o nosso padrão de vibração, e isso aqui é o que vai nos dar a nossa reabilitação moral. Cheguei. Bom, essa nossa ciência da natureza, de origem e destinação dos espíritos, ela é baseada no Pentateuco das obras que Allan Kardec codificou. Tá? Então, Espiritismo ele é religião, é ciência, é filosofia, mas está baseado nas obras de Allan Kardec. De 1857 a 1868, estes foram os livros, o Livro dos Espíritos, eu não vou conseguir ler, meu Deus.
Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, assim, ó, ele fez, mas não foram só estas as obras escritas por Allan Kardec. Ele não deixou uma quantidade muito grande de livros, tá? Ele deixou ainda instruções práticas sobre manifestações espíritas, deixou o que é espiritismo, viagens espíritas e o espírito em sua mais simples expressão e obras póstumas. Claro que obras póstumas não foi ele quem editou o livro, né? Ele, depois que ele havia desencarnado, encontraram estes escritos e fizeram uma montagem ao qual se deram o nome de obras póstumas. Além destas obras, Allan Kardec também escrevia, criou a Revista Espírita, tá? Que traz diversos artigos interessantíssimos para nós. Bom, então nós vamos entrar mais propriamente nos princípios da doutrina espírita. O espiritismo é uma ciência que liberta. Por quê? Porque ela nos explica. E através das explicações que nós vamos adquirindo na nossa passagem, nos nossos estudos, nas nossas atividades, no nosso serviço, nós vamos nos conectando e entendendo melhor a essa doutrina. Então, nós temos como princípios, e aqui também assim, depende do autor que a gente vai seguir, né? Eu encontrei 5 princípios, eu encontrei 6 princípios, eu encontrei 10 princípios, e ainda hoje de manhã escutei uma palestra que ela falava de 15 princípios. Bom, acredito que com estes 5 princípios nós consigamos abranger a todos eles, tá? E o sexto, eu deixei ali um pouquinho separadinho, porque eu acho que o sexto é especial. Então, a existência de Deus. Bom, o que é Deus? Deus, se o universo existe, é porque tem uma causa, né? Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e que avançar o nada pode fazer coisa alguma. Então, assim, ó, se nós não acreditamos em Deus, nós não vamos acreditar no princípio, nós não vamos acreditar que para todo o efeito existe uma causa. E aí, aquilo que eu falava antes do entrelaçamento dos conteúdos, da repetição e que tudo se une, né? Isso está mostrando bem como é. Mas não é sempre que a população teve essa ideia que nós temos hoje de Deus. Muito antigamente, as pessoas viam Deus como elas eram. Então, era um Deus que tinha a imagem e semelhança dos homens. Não é como nós que queremos ser o homem, a imagem e semelhança de Deus. Não, naquela época, Deus era a imagem e semelhança dos homens. Nós estamos falando, também sem grandes críticas, mas nós estamos falando de uma população que viveu muitos anos atrás, onde as coisas eram bastante mais rudimentares, tá? Aí vem aquele Deus que punia, aquele Deus que é brabo, aquele Deus que castiga, né? Essa era a ideia que nós fazíamos de Deus. Aí surge Kardec, e Kardec põe uma nova visão neste conceito. Coloca que Deus é a inteligência suprema e princípio de todas as coisas. Mas como é que eu vou entender isso? Não é fácil? Ainda para nós não é tão fácil entender a profundidade e a extensão deste conceito. Gente, eu não estou menosprezando a capacidade de ninguém, por favor.
eu estou muito aquém, mas eu não estou fazendo de vocês um julgamento. Tá? É uma constatação daquilo que se estuda, daquilo que se analisa e daquilo que é pesquisado. Bom, aí nós vamos ver na natureza divina da Gênese, que ainda nos falta o sentido próprio que só se adquire por meio de depuração do espírito. Aí nós tivemos alguns exemplos que estiveram bem mais à nossa frente, né? De criaturas que viveram na nossa época e que tinham um objetivo ao aqui chegarem, como Chico Xavier, como Madre Teresa, quiçá o nosso Papa Francisco, que tem demonstrado algumas atitudes nesse sentido. Então, na Gênese, aqui tem eu vou ler só um pedacinho, tá? Porque eu não vou conseguir ler. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E foi pela falta de a elas se referirem como farol que poderia dirigi-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Ao que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade, dele fizeram um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Bom, então os espíritos, vamos dizer assim, nós somos, porque nós também somos espíritos, né? Nós somos os seres inteligentes da criação. E se nós pensarmos nesta evolução, né, que não quer dizer que hoje nós estejamos 100% mais certo do que éramos antigamente, porque juntamente com isso nós temos a questão do livre-arbítrio. E aí nos vêm alguns vícios, que são temas para outra palestra, né, que nos retiram da centralização e que nos colocam em outros lugares ou a percorrer outros caminhos. Isso é interessante também que a gente veja. Bom, e onde está Deus? Deus está no axioma, quer dizer, naquele ditado, né, que nós temos, que nós aplicamos em nossa existência. Deus está dentro de nós. E ele é bastante esmiuçado na parte do Livro dos Espíritos, que possui, então, 4 partes. O Livro dos Espíritos trabalha com as causas primárias, o mundo espírito, as leis morais e as consolações futuras. E, adiante, ele deu uma complementação em cada uma daquelas outras obras, ele destinou mais a estes temas. Por exemplo, causas primárias, nós vamos encontrar mais detalhes e mais aprofundados na Gênese. Mundo espírita, nós vamos encontrar melhores aprofundamentos de explicações no Livro dos Espíritos. As leis morais, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. E as consolações futuras, nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno. Bom, o segundo princípio que nós vamos ver é a imortalidade da alma. Tá? Então, aqui que nós representamos que, ao haver o desencarne, o corpo padece, mas a alma vai e aí ela percorre caminhos de acordo com o seu, não sei se eu posso dizer merecimento, mas o adiantamento, né, que nós vamos ter. Então, se nós quisermos, ao desencarnarmos, ter um lugar bem bonzinho para nossa alma, a gente que trate de fazer as coisas direitinho aqui, né? Bom,
E aí nós vamos ver que o maior exemplo de que o espírito sobrevive é Jesus. Jesus nos deu o maior exemplo da sobrevivência do espírito. Por quê? Nós vamos ver algumas passagens, por exemplo, onde é que estavam os apóstolos quando Jesus foi crucificado? Eles fugiram. Por quê? Porque eles precisavam se esconder, eles tinham medo de serem presos. E aí, quem é que foi até Jesus? As mulheres. Agora vamos puxar uma brasinha para o nosso assunto. As mulheres foram mais audaciosas. Tanto que Maria Madalena estava caminhando em direção ao sepulcro e passou por um jardineiro que perguntou a ela: mulher, onde vais? E a Madalena respondeu: estou indo atrás de Jesus, o mestre amado. Procuras por ele entre os mortos? Perguntou o jardineiro. Quando Madalena chegou até o sepulcro onde ele havia sido enterrado, viu que o sepulcro estava vazio e ela saiu desesperada. O jardineiro a encontrou novamente e perguntou outra vez: mulher, por que chorais? Ela reconheceu a voz do Rabone. Ela conheceu a voz do mestre, a voz de Jesus. E ela ajoelhou-se aos pés e queria tocá-lo e ele a impediu. Por quê? Porque ele disse: eu ainda não fui ao Pai. Ele não se sentia ainda naquela condição. Maria Dolores, numa carta psicografada por Chico Xavier, acrescenta mais um dado a este episódio. Ele disse que a Madalena teria perguntado: onde estivestes? Ouvindo notícias sobre as curas, o bem realizado? E Jesus teria dito: não, eu fui atrás de um amigo querido, Judas Iscariotes, mas ele não me reconheceu. Bom, como a vida de Madalena era um tanto quanto equivocada, né, os apóstolos não deram muito crédito a ela quando ela falou o que ela havia presenciado e visto. Bom, aí nós entramos então no terceiro. Aqui aparece mulheres, né, com... desculpa, é que eu não numerei os slides ali, eu me perdi. Bom, aí então nós vamos entrar no terceiro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. E aí nós sabemos que os espíritos tentam se comunicar com aqueles que estão aqui encarnados. Então aqui nós temos um espírito, né, envolto em uma proteção, vamos dizer, e ele está emitindo ondas, né, que vem chegando até aquele que está falando. Tá? Então esse seria o princípio da comunicabilidade. Chico Xavier acompanhava muito as mães recebendo mensagens consoladoras. E quem assistiu na semana passada as cartas de Chico, que passou no canal History, muito interessante. Não está findado o programa, tá? Vai haver uma outra parte. E ela, quem quiser, pode procurar pelo YouTube, tá? Que já vai pegar as cartas que foram lidas na semana passada e essas que serão lidas agora, futuramente. Foi sábado que apareceu na NET foi canal 83 e na Sky foi canal 63, que é o History. Tá? Muito interessante.
o depoimento das pessoas. Eu até estava na televisão, mas uma visita em casa, e a gente, o tempo era pouco para a gente conversar tudo, e nós acabamos pecando nesse sentido. Bom, ele recebia então essas mensagens consoladoras. Só que a gente percebe que quem fica sente saudades, né? Nós sentimos saudades dos nossos seres que já foram, aqueles que estão mais próximos, os nossos pais, né? Nossos irmãos, alguns de nós, os nossos filhos, né? E a tristeza não é só do lado de cá. Do lado de lá também tem tristeza. Então, quando alguém desencarna, que nós ficamos pedindo, solicitando a presença, nós temos que deixar um pouquinho de lado o nosso egoísmo e pensarmos que até então nós vivemos ao lado daquelas pessoas. E neste momento eles estão sendo esperados do lado de lá por aqueles que também os amam. Eles também querem estar juntos. E um dia todos nós nos encontraremos. Bom, nós seríamos bem mais felizes se nós olhássemos o outro com mais indulgência, mesmo os nossos inimigos, porque é um dos mandamentos, né? Amai os vossos inimigos, mas o amor aos nossos inimigos não significa que nós tenhamos que carregá-los no colo. Não significa que nós tenhamos que colocá-los à nossa mesa para fazer as refeições conosco. Não significa que nós tenhamos que dividir uma cama, que nós tenhamos que dividir toda a nossa vida. Ter essa indulgência com os nossos inimigos é querer o bem para eles. Eu posso querer o bem para Regina, mesmo ela sendo minha inimiga e eu não tendo uma relação tão próxima com ela. Eu posso querer que ela tenha sucesso, que ela se dê bem e que ela nem precise mais das minhas preces. Isso é ser indulgente com alguém que vamos lá. Bom, então, a comunicação é de uma extrema importância para que nós tenhamos essas relações com os nossos espíritos encarnados ou desencarnados. Aqui também do livro da Gênese, uma importante revelação se cumpre na época atual, a que nos mostra a possibilidade de comunicar com os seres do mundo espiritual. Este conhecimento não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certa forma, no estado de letra morta, quer dizer, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações se havia sufocado sobre a superstição. O homem era incapaz delas tirar alguma dedução salutar. Estava reservado à nossa época, os dias de hoje, desembaraçá-la de seus acessórios ridículos, compreender-lhe a importância e dela fazer sair a luz que deverá iluminar a rota do futuro. Então, e tem outras coisas muito interessantes que eu procuro assim até comentar citando-as, mas sem ler exatamente como se encontra. Vamos então ao quarto princípio, que é a reencarnação. Gente, o tempo está voando. A reencarnação. Bom, nós somos criados, né, seu Meri? Simples e ignorantes. Seu Meri adora dizer isso. E realmente, mas nós temos uma característica. Nós estamos na lei de evolução. Então, nós não precisamos ficar com fomos criados simples e ignorantes, uma vez que nós temos como uma das grandes características a capacidade de estar sempre evoluindo. Tá?
Se não fosse assim, o que seria daquelas pessoas que cometem crimes horrorosos? Pai que mata os filhos, mãe que sufoca e atira crianças na água, que joga no lixo, filhos que matam os pais. Isso seria uma coisa terrível, porque morreriam e levariam as penas do inferno para o resto da vida. Mesmo estes seres, mesmo essas pessoas que têm essa vida bastante judiada, bastante primitiva, eles também têm a oportunidade da evolução. Poderão demorar um pouco mais que outros, mas eles também vão evoluir. Em cada reencarnação que nós retornamos, nós temos a oportunidade, então, de evoluir e de reparar as nossas faltas, mesmo que nós não a lembremos. Isso também não é pregado só pelo Espiritismo. Outras religiões existem que também pregam, que também creem na ressurreição. Só que, por exemplo, tem algumas religiões que acreditam que o corpo, que a pessoa ao desencarnar, ao morrer, ela passa por um determinado tempo e depois ela retorna aquele mesmo corpo para voltar aqui. Nós não, nós acreditamos que este corpo finda-se e que nós voltamos com o nosso espírito como nós temos agora. Tá? Num outro corpo, isso. Bom, para os espíritos, então, é a reencarnação, é o espírito que fica. O espírito, aliás, o corpo fica, o espírito continua. Uma nova geração, e nesta geração que vem, a continuidade da evolução. Por isso, nós temos que ver que o nosso corpo fisiocômeno, físico, mesmo perispírito, nós temos que cuidar desse nosso perispírito, porque o perispírito é o que vai dar forma ao corpo. É a mesma coisa que nós irmos para a cozinha e fazer um bolo. E aí nós vamos pegar uma forma toda torta, toda rachada, o bolo vai sair bonitinho? Não. Então nós temos que cuidar que a forma esteja bem. E essa é a condição que nós também precisamos para que o nosso perispírito tem que estar bem para dar uma boa forma ao nosso corpo físico. Aí acontece, em alguns casos, e eu sou portadora provavelmente de uma situação dessas, eu tenho uma, não é beleza, viu? Não é beleza aqui se a gente não questiona, mas uma deformidade física, né? Eu não vim com ela, porque eu nasci dentro dos moldes perfeitos. Eu adquiri após, né? É que provavelmente eu tinha tido uma oportunidade, ou alguém comigo teria tido uma oportunidade que não foi atingida, e aí me aconteceu, eu tive uma poliomielite e acabei ficando com essa deficiência. Graças a Deus é só na perna, na cabeça não. A cabeça é a idade que está me levando. Bom, quando nós reencarnamos num corpo danificado, nós podemos pensar que isso é um castigo? Não. Isto é uma oportunidade de resgate dos nossos débitos. Não é maravilhoso nós sabermos que nós podemos, e se nós não conseguirmos resgatá-los todos agora, a gente vai resgatar numa próxima. A gente vai continuar, tá? Então, a lei de Deus é a lei do amor. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, vamos nos amar mais e demonstrar este amor e fazer realmente a este amor. Bom, no Novo Testamento coloca a reencarnação. Não é só o Espiritismo que acredita na reencarnação. O hinduísmo, o budismo também acredita. E
acredita-se também na volta do Messias, né? Antes do Messias deveria vir um outro. Ele veio, João Batista provavelmente, mas ele não foi reconhecido como tal. Tá? E aí então veio Cristo. E Cristo, hoje eu li uma coisa interessantíssima. Nós sabemos que Cristo passou séculos se preparando para voltar, porque a dimensão dele é outra. E ele conseguiu vir para nós, mas é assim, ó, doeu muito, porque é nós imaginarmos de colocarmos numa caixa o sol. É fácil? Não é. Essa foi a tarefa que Cristo recebeu. Bom, e aí, por volta do ano de 532, havia uma rainha, Rainha Teodora, que o marido tinha certas influências, né? Era o rei, e ela solicitou que ele mandasse retirar do Novo Testamento a palavra reencarnação. Eles acreditavam na reencarnação. Por quê? Porque ela era uma vendedora de ilusões, né? E não queria, numa próxima reencarnação, tivesse que pagar tudo isso. Como se, retirando a palavra reencarnação, nós apagaríamos a essência do significado que isso tem. Bom, então nós vamos, aqui Leon Denis diz que reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. A pluralidade dos mundos habitados. Aqui falava nas religiões, né? A pluralidade dos mundos habitados. Então, as nossas ondas terrenas ainda não conseguiram grande divulgação, né, para captação de vida em outros planetas. E hoje ainda deu uma notícia que parece que saiu no jornal O Sul, que estão fazendo pesquisas e existe um outro planeta semelhante a nós que está emitindo uma luz semelhante a nós, quer dizer, reflexo, né? Mas eu não posso entrar em detalhes porque eu não li a reportagem. Bom, se nós pensarmos aqui dentro desta sala, nós vamos ter diversos espíritos. Eu não tenho o dom de vê-los. Há pessoas que têm essa capacidade de enxergar os espíritos. Se diz até que Divaldo Pereira Franco nunca dirigiu, porque ele nunca sabia se quem estava na frente dele era um espírito encarnado ou desencarnado. Então eu lembro de tirar a carteira nunca. Então algumas pessoas têm essa característica de poder ver. Outros sentem, ouvem, sentem e assim por diante. O que é certo é que eles estão aqui. Eles estão aqui nos orientando, eles estão nos auxiliando, eles estão nos protegendo, eles estão também buscando alguma coisa de que eles necessitem também para a evolução deles. Tá? Então, não são só os bem bonzinhos que tem aqui. Eu trouxe até aqui o Livro dos Espíritos, mas eu vou deixar para que vocês procurem em casa, por causa da hora, nas questões 522 e 525, que fala também sobre pressentimentos. Alguns pressentimentos que a gente tem, que mostra que nós, quando viemos para cá, tinha um plano reencarnatório. E este plano reencarnatório nós esquecemos. Mas algumas vezes nós temos algumas premonições que seriam chegar perto de algum aspecto deste plano e a gente vem na lembrança. Então é como se nós estivéssemos antecedendo o que está acontecendo. E aí eu escutei uma palestra eles citam como exemplo os mamonas assassinos, né? Que eles haviam dito coisas, né? Que hoje nós interpretamos como se eles estivessem sabendo que aconteceria um acidente, que eles iriam para a Itália, mas não sabiam se voltariam, né?
casos de mães que os filhos vão sair de casa e dizem, não vai, eu sonhei num acidente. Mãe, mas deixa, eu vou rapidinho e volto. Foi bem rapidinho e não voltou. Então, são premonições que algumas pessoas têm essa capacidade de ter. Também existe para as boas, tá? Para isso, Jesus nos orientou. Orai e vigiai. No Evangelho de Jesus também cita aquele caso dos 10 leprosos que chegaram até Cristo pedindo para ele a cura das suas chagas. E Jesus orienta que eles vá até a cidade e mostrem aos povos, à população que lá estava, o que havia acontecido com as chagas deles. E à medida que eles iam se afastando em direção à cidade, as feridas estavam sendo amenizadas, estavam se curando. Tá? Nisso volta um dos 10 e se ajoelha-se aos pés do Senhor e agradece pela cura recebida. Jesus olha em volta e pergunta, não eram 10? Onde estão os outros? Então, gente, é muito importante que nós tenhamos coisas a agradecer e que nós possamos agradecer sempre, apesar de todas as dificuldades. Então, agradecer não a nós, a esta casa que possa oportunizar que nós ouçamos coisas que nos levem a melhorar, a oportunidade que os nossos pais nos deram de estarmos aqui, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e aquilo que nós recebemos. Então, que a gente receba sempre com a gratidão. Agradecer é muito importante, porque quando nós retornarmos ao mundo espiritual, tudo será questionado. O que nós fizemos com todos os talentos que nós recebemos? O que nós fizemos com os talentos que nos foram dados? Nós somos arquitetos do nosso destino. E nós não precisamos atribuir aos outros, às outras pessoas, as nossas atividades. Nós podemos captá-las e gerenciá-las. O reino de Deus está dentro de nós. Então, está chegando no fim, tá? A pluralidade dos mundos, né? Depois nós temos Jesus, qual seja a forma que ele adquire, né? Ele vai ser sempre dentro das leis que estão dentro das nossas consciências. As dificuldades que nós passamos podem muitas vezes servir para chamar a atenção para aquilo que nós estamos fazendo e de que forma nós estamos fazendo. Por que nós estamos com essas dificuldades? O que é que nos faltou? O que é que nós precisamos levar adiante para evoluirmos nesse mundo? Quem despertar para o amor ao próximo já está mais próximo do caminho de ser considerado trabalhador do Cristo. A oportunidade de Jesus, a oportunidade de trabalhar por Jesus, independente da religião que nós temos, porque as religiões todas merecem os nossos respeitos. E Cristo disse, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, ele não disse que os discípulos dele seriam os espíritas. Até porque tem espírita que nem ama, que nem merece ser trabalhador do Cristo. Não vamos julgar ninguém. Tá. Bom, aí nós vamos então ver que a espiritualidade conta conosco. Nós somos o olhar de Jesus. E aí, os amigos, né? Quem são os amigos? Os amigos são caminhos misteriosos que nos levam a Jesus. A espiritualidade conta conosco. Somos
o olhar de Jesus. Muito boa noite e muito obrigada.